Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, A Importância do Exemplo. Napoleão Bonaparte, sem dúvida, foi um dos maiores líderes que este mundo já conheceu. Certa vez, seu exército estava se preparando para uma das maiores batalhas. As forças adversárias tinham um contingente 3 vezes superior ao seu, além de um equipamento mais moderno. Napoleão avisou a seus generais que ele estava indo para a frente da batalha, e estes procuraram convencê-lo a mudar de ideia. Comandante, o senhor é o império. Se morrer, o império deixará de existir. A batalha será muito difícil, desde que cuidaremos de tudo. Por favor, fique, confie em nós. Tudo em vão. Não houve nada que o fizesse mudar de ideia. No meio da noite, o general Junot, um de seus brilhantes auxiliares e também amigo, procurou-o de novo, tentou mostrar o perigo de ir para a frente da batalha. Napoleão olhou-o com firmeza e disse: não tem jeito, eu vou. Mas por que, comandante? É mais fácil puxar do que empurrar. E é verdade, gente, né? Hoje em dia se debatem muito, principalmente na rede social, a diferença de um patrão e um líder. O patrão é o que manda. Senta atrás de uma mesa e fala: eu quero isso, isso e isso para tal dia, tal jeito, é dessa forma e acabou. Eu mando aqui, pronto. O líder, ele vai junto com os seus empregados, com os seus colaboradores. Ele vai ensinando na prática. Olha, eu estou fazendo isso daqui, quero que vocês me ajudem a fazer. É azul, é verde, é quadrado, é retangular. Ele vai auxiliando, porque ele tem a humildade de reconhecer que ninguém nasceu sabendo. Ele tem que ensinar. Na minha sala de aula, não que eu me igualasse ao aluno. Professor é professor, não tem jeito, não é uma arrogância, é o teu cargo, você estudou para isso. Muitas vezes alunos sabiam coisas tecnológicas, de internet, muito mais do que eu. O aluno de 8 anos me dava um banho de internet. Então eu nunca desprezei o conhecimento dos meus alunos, mas eu sempre colocava para eles: posso ser amiga de vocês, posso ser companheira de jornada, a gente está junto para tudo, porém eu quero o respeito de que eu sou a professora de vocês. O meu cargo vocês não têm ainda, mas quem sabe um dia vocês, alguns, vão se tornar professores também. Veja como eu faço. E vai fazendo igual a professora. Gente, meus alunos são terríveis. Eles levavam tão a sério essa conversa que a gente tinha no início de cada ano, né? Principalmente aqueles alunos que já estavam comigo há 2, 3 anos seguidos, né? De 1º a 5º ano, a gente sempre pega a mesma turma, a gente procura dar continuidade, né? Eu tive essa bênção de muitos dos meus alunos eu continuar. Então eu ficava de 2 aos 4 anos junto com eles. Enfim, eles levavam tão a sério essa conversa de eu tenho que fazer o que a professora fala, como ela faz, eu tenho que seguir a professora, né? Que a gente convivia muito bem, desde que eles dançassem a minha música. Então eu falava: aqui eu sou professora, isso nunca vai mudar. Antes de ser amiga ou qualquer coisa, existe uma hierarquia. Vocês são alunos e sou professora. Eu estou aqui para ensinar, vocês estão aqui para aprender. Isso não significa que eu não vou aprender com vocês. Mas ser professor, tá aqui no meu lugar, com o meu avental, vocês não vão estar por enquanto. Mas se um dia quiser chegar lá, esse aqui é o caminho. E eles levavam muito a sério, mas muito a sério mesmo. Nessa da gente estar sempre unidos para poder resolver as situações que apareciam, tinha aluna e até mesmo meninos que incorporavam a professora Patrícia. Mesmo que eu tivesse que sair da sala, às vezes o diretor manda chamar na sala, ou às vezes a gente tem que buscar um documento, tem que sair da sala por algum motivo. Eu tenho infecção urinária até hoje, porque nem banheiro eu ia. Mas às vezes precisava sair da sala. Aí eu falava, sabe aquela coisa de professor que fica: eu vou sair da sala e vocês ficam fulano, fica marcando quem sair do lugar. Ou então fica marcando o nome de quem falar. Eu não fazia isso, porque isso é jogar uns contra os outros. Então eu não gostava de fazer isso. É o tal do dedo duro, né? Não gosto. E dá poder às vezes para quem não tem condições de manter esse poder. Se achava muito porque estava ali, né? Às vezes ele bagunçava, mas não podia marcar o próprio nome dele, marcava o nome dos outros. Então, essas coisas eu não gostava. Mas eu falava para fulano, ciclano, beltrano, falava assim: olha, eu confio em todos, mas
fulano, ciclano, beltrano vai ficar olhando a sala para mim e eles vão me contar se aconteceu alguma coisa. Não é para ficar marcando o nome, mas é para me contar se aconteceu alguma coisa. Esses que geralmente eu dava nomes, né, eram pessoas assim, crianças, incorporados de professora Patrícia. O jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de ameaçar os colegas. Olha, se você sair do lugar, hoje você não vai pro recreio, porque eu vou contar pra professora. Você vai ter que comer aqui na sala hoje, porque a professora não vai deixar você sair. Então, as ameaças, né, entre aspas, que eles faziam para os colegas eram justamente aquelas que eu fazia. Eles copiavam a minha fala e transferiam isso para os colegas. E os colegas falaram, tá bom, não vou sair do lugar, porque senão o professor não deixa depois eu ir pro pátio. Comer, ir no banheiro, sim, mas não ficar no pátio brincando, né? Aí, é assim, tive uma aluna chamada Ana Júlia. Ana Júlia era terrível. Os meninos tinham mais medo que eu falo assim, né? Dela entregar eles, dela falar o que eles estavam fazendo, até mais do que eu. Quando ela dava bronca neles, era a mesma coisa da professora Patrícia estar falando. As palavras, o jeito, o rosto da menina se transformava. Então, assim, não tinha uma pessoa mandando naquela sala. A dona da sala, a professora Patrícia. Uns auxiliavam os outros. Lógico que algumas vezes copiando o meu modo de ser. Pelo exemplo. Não porque eu falava, você tem que fazer igual a professora. O exemplo, né? Dizem que o exemplo arrasta. Então, essa história de você puxar sai bem mais barato do que você ter que empurrar. Faça força com os braços puxando. É bem menos do que você ter que empurrar. Empurrar, às vezes, você precisa do corpo inteiro para isso, né? É isso que Napoleão quis dizer. Exemplo. Teve um caso que eu já contei aqui no canal numa outra oportunidade. Uma diretora que eu tive. Cristina Talsin Paravati. Podem procurar esse nome. Ela é incrível. Não só foi, como é incrível. Líder nata. Uma vez ela chegou na gente. Turma, a gente precisa fazer um tapete de Corpus Christi. A prefeitura está exigindo. Então, professores, né? Não tinha muito o que querer. A prefeitura mandava, a gente tinha que fazer. Só que o professor podia abonar, podia mostrar um atestado médico, o professor podia faltar dessa forma e não fazer o tapete. Diretores, vice-diretores, coordenadores, nem atestado. Era para ir, senão perde o cargo, porque é cargo comissionado. Ela não queria fazer apenas porque ela podia perder o emprego, mas sim porque a cidade fica bonita com os tapetes, porque é o nome da escola que vai estar no meio das outras escolas. Então ela tinha assim uma bandeira, né, a ser levantada por ela. Aí ela foi falar com os professores falaram assim, a gente não vai fazer tapete esse ano não. Ah, não, porque esse ano o prefeito não deu aumento, porque eles não fazem nada por nós, não sei o que, tal. Todo mundo revoltado. Ninguém queria fazer o tal do tapete de Corpus Christi. E é tradicional da cidade. As escolas estaduais participam se querem, mas a prefeitura não, é obrigado. Aí ela falou, tá bom, gente, vocês não são obrigados a fazer. Vocês podem dar atestado, vocês podem, né, justificar. Eu não posso. Eu tenho que apresentar o tapete. E além de tudo, é o nome da escola. É desagradável demais. Todas as escolas vão estar lá fazendo os tapetes e a nossa escola não vai estar? Ah, eu não acho justo. Então, se vocês não querem, tudo bem, eu faço. E ela foi para o pátio aberto, na época não era coberto. Foi para o pátio, jogou lá um papel, começou aqueles papel manilha, né? Começou a emendar o papel um no outro, o tapete é grande, se eu não me engano é 4 por 6 metros, uma coisa assim, é muito grande. Ela começou a emendar aquele monte de papel no pátio, começou a tentar desenhar, né? Que depois a gente cobria aquilo ali com pó de serragem que fala, acho que é isso. A gente coloria, aquele negócio cheirava mal. Quem tem rinite como eu, atacava, né? Geralmente dia de Corpus Christi é dia de chuva, a gente pegava chuva, bom, enfim, era muito ruim. Mas ela ali na sua persistência, na sua perseverança, em acreditar que aquilo era algo que ela deveria levantar, não é só uma questão de emprego, mas é uma questão também, como ela falou, né, de capricho. Era um capricho dela, de não deixar a escola para trás. Aí ela lá desenhando, as janelas da escola ficavam, as salas de aula eram, como que eu posso explicar para vocês? Aqui tinha janela, aqui na lateral tinha janela
e o pátio aqui no meio. Então, quer dizer, as salas de aula eram viradas para o pátio. Todas as professoras nas suas salas olhavam pela janela lá e ela lá agachada sozinha desenhando. E aí uma professora desceu. Eu vou te ajudar só um pouquinho, mas lá no dia eu não vou. Só porque você está aí sozinha fazendo isso, eu acho que não é justo, né? Muito trabalho com uma pessoa só, então eu vou te ajudar aqui. A professora desceu, foi lá ajudar ela a desenhar. Uma outra viu que a professora estava ajudando a diretora, foi lá, desceu e foi ajudar a desenhar também. Eu desci e fui lá ajudar a desenhar também. Depois que praticamente todas as professoras desceram e foram desenhar, aí daí em diante você já sabe. Essa não diretora, mas essa líder, acabou puxando todo mundo para ela, para que todos estivessem ali envolvidos naquele tapete, inclusive no dia de montar nas ruas de Itaquaquecetuba. Então é uma pessoa assim que eu tenho como grande referência de líder. Eu não conheci uma pessoa tão líder quanto a Cristina. Eu não lembro de nenhuma outra pessoa que seja líder. Nem eu mesma sou exemplo de liderança. Como eu falei, eles copiavam o meu jeito de ser, às vezes ficavam idênticos à professora, mas eu não me acho uma pessoa que deve servir de exemplo, não. Mas a Cristina, sim. E o maior líder de todos os tempos, de todos os anos, de toda a nossa vida, Jesus, né? Quer maior líder do que ele? Tudo que ele fazia, ele falava assim, vocês são capazes de fazer tudo que eu faço e muito mais. Olha só, que líder. Então é assim, para a educação, na escola, para a educação dos filhos. Eu fiquei sabendo depois que meu filho foi morar sozinho que ele estava bebendo cerveja. E ele é fraco para isso, porque a vida inteira não bebia. Eu nunca deixei beber, nunca bebi. Então, eu não bebia para dar um exemplo e porque eu não gosto também. Naquela cerveja Malzibir, eu até tive algumas em casa, lá, latinha, de vez em nunca eu pegava para tomar uma latinha daquela, porque é mais açúcar do que álcool, né? E eu tomava uma Malzibir de vez em nunca, e isso já depois que ele estava com seus 20 e poucos anos. Até então, sempre álcool, essas coisas não entravam na minha casa, não teve o exemplo de beber. Depois que ele saiu de casa, eu fiquei sabendo que estava lá bebendo, e como é fraco, sabia que ele estava meio grogue, dei umas broncas no dia 23 de dezembro do ano passado, ele com seus 26 anos, né, morando sozinho já há 1 ano. Aí eu falei assim, você tá ficando doido, menino? Eu nunca te dei esse exemplo. Eu nunca mostrei para você que o álcool resolve o problema. Pelo contrário, a gente tem que estar de cara limpa, a gente tem que ter força, a gente tem que ter vontade para poder vencer os obstáculos, a gente tem que ter fé, mas não álcool. Eu não te dei esse exemplo. Então, o bom do pai e a mãe, o professor, quando ele é exemplo, quando ele é um líder, é que ele tem a moral de cobrar dos demais aquilo que ele não ensinou. Ele pode chegar lá e falar, eu não te ensinei isso, de onde que você tirou isso? Se um aluno está usando droga, como eu já peguei vários meus, usando narguilé, depois de tantos anos, reencontra, vou olhar no Facebook e o cara está usando narguilé. Eu viro para um aluno meu e falo, onde é que a professora estava usando narguilé mesmo? Onde foi que eu te ensinei isso? Dentro dos quartéis que eu te levei, algum policial estava usando narguilé? E se eu vejo algum policial amigo meu fazendo qualquer coisa que eu acho que não é legal como exemplo para os meus alunos, eu me afasto. Qualquer pessoa, não é só policial, né? Estou falando policial porque são os modelos maiores que eu encontro para a educação. Eu sou a favor de escola militar, sou a favor, não escola militar como o pessoal entende, regimento, bater continência, se vocês verem como que funciona uma escola militarizada, não tem nada a ver com aquela história de ditadura, que tem que obedecer, que tem que ser, tudo quadradinho, não é isso. Escola militarizada é disciplina, é organização. E os maiores exemplos vêm do quê? De professor, de direção. Lá não tem moleque matando professor, matando colega na sala de aula. Então, o que a gente tem que levar, né, de bom para nós são os exemplos bons. Então, eu ia buscar exemplos bons para os meus alunos, para o meu filho. Ninguém deles pode falar assim, não, algum líder, alguma pessoa que a senhora colocou na nossa vida ensinou a usar droga, beber, a fumar. Não. Então, na educação principalmente, a maior importância que se dá dentro desse processo é o quê? O exemplo.